assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam até mim um menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai com jejum e oração. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fale conosco, abençoe as crianças, a aula que elas vão ter. Abençoa o Brasil, ó Deus, cuida da nossa nação, prospera a nossa nação, protege cada um de nós, livrando-nos do mal, ó Deus, de acidentes, de violência, para a glória do Teu nome. Ó Deus, nos ajude a ficar perto da Sua presença. Não há outro lugar que nós encontramos refúgio a não ser em Ti. Nós queremos amar ficar perto do Senhor. Isso não pode ser uma obrigação. Por isso nós estamos aqui rogando a Deus: se o nosso coração não Te ama, ensina-nos a Te amar, porque, ó Deus, o amor é demonstrado através de atitudes, e se as nossas atitudes não são em direção ao crescimento da vida de oração, da leitura da palavra, do estar na igreja do Senhor, nós na verdade estamos simplesmente encenando um papel. É como o profeta disse: a me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Poupa-nos, Senhor Deus, de viver como os fariseus e os hipócritas, ó Deus, e que o nosso coração seja consertado pela Tua mão. Ó, Tu que és o carpinteiro verdadeiro, cuida de nós, Senhor, e nos transforma e nos amolda segundo a Tua vontade. Tu que és o oleiro que cuida dos vasos de barro que somos nós, amolda-nos, ó Deus, e permita-nos conter dentro de nós a essência da Sua graça, do Seu Espírito. Viva em nós, Senhor, e aumenta a nossa fé. Nós não podemos viver sem Ti, e toda essa vida, Senhor Deus, simplesmente vivida pelas obras da carne, ela é passageira, vã, fútil e superficial. Nós queremos viver o que é intenso, o que é profundo, e é por isso que nós oramos nessa noite te pedindo: fala conosco mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, uma palavra que um pastor escreveu aqui agora mesmo me chamou muita atenção, e é verdade. Compartilhando rapidinho com vocês. Quando a gente pega a Bíblia para tentar interpretar ela, procurando o eu, procurando achar o você na Bíblia, você sempre vai terminar mal. Se você diz ainda que leu e achou você ali, aí pior ainda. Aí ele dá alguns exemplos. Ele diz: se você olha para Davi e você acha que você é o Davi que vai derrubar o Golias, você está muito enganado. Jesus foi o Davi que veio e derrubou o grande Golias e venceu o pecado, a morte, para nos salvar. Jesus, Ele foi o que abriu o mar vermelho. Nós não somos aqueles que vão ter o mar vermelho abertos diante de nós. Jesus veio e abriu o mar vermelho, rasgando o véu de cima a baixo e nos dando acesso até Deus por meio da oração. Quando a gente olha para José no Egito, nós não somos o José do Egito, traído pelos irmãos. Jesus é o José do Egito, aquele que foi traído pelos seus próprios, pelos discípulos, pelas pessoas que falavam que o amavam e tudo mais. Então a Bíblia fala sobre Jesus, a Bíblia não fala sobre nós. Então nós precisamos tomar cuidado para não olhar para as Escrituras simplesmente querendo nos achar
porque Cristo é maior do que nós. Cristo é, de fato, o assunto das Escrituras e nela nós temos que ficar. O texto que nós acabamos de ler, os discípulos de Jesus, 3 discípulos de Jesus, tinham acabado de descer de um monte, e ali Jesus tinha se transfigurado. Ele tinha ficado com o seu rosto resplandecente, as suas roupas brancas, o seu cabelo branco, né? Ali ele tinha sido glorificado na frente dos discípulos. Os discípulos não entenderam, eles foram chamados para orar e eles estavam dormindo, né? Ali aconteceu toda uma questão que o próprio Deus repreendeu Pedro do céu, dizendo: você está querendo comparar meu filho Jesus com Moisés e com Elias? Adore a Jesus. Jesus é o que é digno de ser adorado. Depois disso, então, eles descem do monte e ainda continuam especulando: mas Elias apareceu, conversou com Jesus. E Jesus diz: Elias foi João Batista que veio antes de mim, preparou o caminho, e agora chegou aqui e ele nem podia desamarrar a sandália dos pés. Descendo então desse monte, ali os discípulos, juntamente com os demais discípulos, quem estava lá no monte era só Pedro, Tiago e João, eles estão numa discussão com os fariseus. Tem uma multidão de pessoas e tem um homem com um problema seríssimo. A Bíblia diz que o filho dele está endemoniado. Então é bom que se diga que problemas espirituais existem, não é? Nós vivemos num mundo que acha que descobriu solução para tudo. Se você está com esse problema é falta disso, problema naquilo é falta daquilo. Não, existem guerras espirituais. Nem todos os problemas são emocionais, relacionais, sociais, econômicos. Existem problemas que são espirituais. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 6, diz que nós estamos numa batalha, e nessa batalha existe uma hierarquia, de seres espirituais do mal, muito bem orquestrada, que vem para lutar contra nós. E Paulo diz: a luta de vocês não é contra carne e nem sangue. Mas aqui, quando eles se deparam com um problema espiritual, eles começam a discutir, Aqui o mesmo problema acontece. Não existem pessoas orando, existem pessoas discutindo. Nós temos um problema grande hoje em dia, que nós procuramos soluções através das palavras, das ciências humanas. Nós tentamos resolver tudo com a nossa força, e muitas coisas não vão se resolver assim, porque problemas espirituais existem. E ali tem um rapaz em que ele tem um filho, segundo o texto ele é epilético, ele é epilético porque há um demônio que habita nele. O texto não diz o porquê, mas diz que esse demônio joga esse menino na água, joga esse menino no fogo, tentando matar constantemente a vida do pai, a salvar o filho, em todos os momentos em que há esse ataque desse demônio contra o próprio filho dele. E ali então estão as maiores autoridades para resolver o assunto. De um lado estão os fariseus, que são os homens que conhecem a lei, que são os religiosos, e do outro estão os discípulos de Jesus. Mais ou menos assim: Jesus é o cara da prática, é o que faz milagres. Do outro lado tem os fariseus, que são os caras do quê? Da teoria, que conhecem as escrituras. Então eles estão ali sem conseguir resolver um problema, e estão discutindo a respeito desse problema. Gente, existe um problema grave entre nós, e a igreja, ela tem perdido a sua força, porque a igreja tem perdido os seus momentos de oração. As pessoas não oram mais. As pessoas, elas vêm à igreja, já procurando um motivo para o quê? Para parar de congregar. É o jeito de querer caçar alguma confusãozinha, achar alguma coisinha que não gosta em alguém para parar de vir na igreja. É gente que muitas vezes prega a palavra de Deus, mas não lê a palavra de Deus, não estuda em casa, não tem uma devocional para com o Senhor. Gente que canta na igreja, mas não ora ao Senhor. Pessoas que vêm à igreja, mas na verdade elas não abrem a Bíblia uma vez por semana. Falta oração. Aí nós começamos a entrar em debates: por que as coisas estão assim? Por que esses problemas aconteceram com a minha família? Por que eu estou com problemas financeiros? A gente acha que tudo é sobre nós.
Mas a verdade é que nós estamos tentando achar respostas, não é? Aonde não existe resposta. Precisa-se de oração. A Bíblia diz que nós devemos orar. O próprio Jesus disse a esses homens: vocês têm a fé pequena, são uma geração incrédula, uma geração que não ora, e vocês não vão conseguir vencer batalhas espirituais. Então, nós estamos diante de um Jesus que viveu várias batalhas espirituais. A primeira delas foi o que? Lá no deserto, quando ele foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado por Satanás. As pessoas hoje em dia, elas não aguentam uma tentação. Elas têm justificativas na boca, mas não têm o que? Força de oração e nem palavra no coração. Qualquer tentação é motivo então para justificar uma queda. Jesus nos ensina que pela palavra a gente vence a tentação. Olha o pão ali, você não está com fome? Diz o diabo a Jesus. Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pela palavra ele vence a tentação. Ele não justifica, ele não faz como Adão e Eva: ah, Senhor, é porque o Senhor me deu essa mulher, ela é muito fraca. Ah, mas a serpente me tentou. Não, a palavra de Deus está no coração de Cristo, e ele está então na nossa frente nos mostrando que é necessário isso. Então a questão é que hoje em dia a igreja está muito preocupada com problemas políticos, igrejas que só falam de política, né? Igrejas que só falam de emoção. Ah, você está assim porque você está com a autoestima baixa. Ah, você está assim porque você é uma pessoa que foi abandonada pelo seu pai. Vamos fazer uma cura em você. É igual alguém, eu chamei alguém para vir na igreja hoje, a pessoa disse assim: não, eu estou fazendo um sacrifício hoje, não posso ir na igreja. Eu falei: mas que sacrifício? Não, um sacrifício particular meu com o Senhor. Eu falei: ah, tudo bem então. Nós estamos diante de situações que não resolvem o problema. Tinha um monte de gente aqui ao redor de um menino sofrendo, e ninguém conseguia resolver a situação, porque ela não era resolvida com essas técnicas. É por isso que você vai perceber que essas pessoas, elas tentam essas coisas, elas fazem campanhas, fazem jejuns, fazem sacrifícios, não dão em nada, e no final de tudo elas ficam decepcionadas com Deus ainda, não é? Eu não esqueço disso. Uma pessoa conversando comigo, ela me disse assim: pastor, eu demorei 7 anos para perdoar a Deus, porque Deus permitiu que acontecesse uma coisa muito ruim comigo. 7 anos eu demorei para perdoar a Deus. Na hora eu só tirei o óculos e falei assim: como? Deus me feriu e eu perdoei a Deus, agora eu me sinto bem. Eu fico sem palavras, porque nós estamos vivendo num tempo onde a gente não sabe quem é Deus. Nós estamos interpretando tudo errado, e é por isso que não há respostas, é por isso que não há cura, é por isso que Deus não se manifesta, é por isso que nós estamos sempre orando e não temos resposta, estamos sempre lendo e não temos o entendimento, porque nós estamos buscando Deus errado. Eu e você não perdoamos a Deus. Deus é que tem que nos perdoar pelos nossos muitos pecados. Ai de mim de dizer que o Senhor falhou comigo com relação a alguma coisa. Tudo quanto o Senhor fez na minha vida e na sua até hoje foi para o seu benefício. Mesmo que fosse muito difícil no que você viveu, foi para o seu benefício. Então, eles estão aqui. Esse homem se aproxima de joelhos, se humilhando ao Senhor. Aqui nós encontramos a resposta de Jesus. Olha, tudo isso que eu estou falando é o que estava acontecendo lá, uma confusão de pensamentos, cada um dando a sua explicação, cada um tentando argumentar, né? Eles achavam que estavam na faculdade, tinha uma pessoa morrendo. E aí o pai desse garoto se ajoelha e diz: Senhor, me ajude. Aqui nós entramos então na parte da oração. E quando a oração de verdade acontece, existe resposta. O verso de número 14 então diz que o homem, aproximando-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo e na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha só que coisa. Agora nós vemos uma oração.
Minha pergunta é: quantas orações nós temos feito? Sabe? Porque tem hora que a gente só faz queixa, a gente entra em oração para queixar. Tem hora que a gente vai orar e dorme. Tem hora que a gente vai orar, bate o tédio, pega o Instagram e vai passando o Instagram para baixo. Sabe? Uma coisa que eu vou te dar uma dica, olha. Gente, hoje em dia tem uma oportunidade tão grande de pregar o Evangelho, tem tanta gente que serve a Jesus e não usa as redes sociais uma vez para falar de Jesus. Como é que pode um trem desse? Usa suas redes sociais para falar de Jesus. Ah, mas eu amo Jesus na igreja, glória ao nome do Senhor. Mas as nossas ações não demonstram isso. É uma coisa que eu dizer que eu amo minha família, não faço nada por eles, abandono, sabe? A gente precisa honrar o nome do Senhor. Eu estou aqui hoje pregando segundo a palavra de Deus, segundo a direção que o Espírito do Senhor me deu, dizendo que nós precisamos aprumar, porque se não aprumar não tem resposta de oração. Se não aprumar, você vai cair em qualquer tentação. Se não aprumar, qualquer coisa vai te tirar da igreja. Se não aprumar, tudo que acontecer vai fazer você ficar decepcionado com Deus. Coisas que não existem na fé cristã. Deus é soberano, Ele é que tem que nos perdoar. Nunca diga uma coisa dessa, que você perdoou ao Senhor. Então esse homem, ele ora com o quê? Humilhando-se, dobrando o joelho e dizendo: Senhor, tem misericórdia, o meu filho está sofrendo. Humilhação, reverência, temor. É um homem que está o quê? Diante do quê? Do Criador. Ele está diante do soberano e ele se porta como tal. Hoje em dia, como as pessoas têm se portado diante do Senhor? E como eu estou dizendo, não é? A Bíblia passa de um enfeite. As pessoas dizem que amam o Senhor e veem pessoas sofrendo e não pregam a palavra, não falam de Cristo. Nós precisamos entender, se Ele é o soberano, nós devemos então nos portar com toda a reverência, porque Ele pode salvar, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode fazer o impossível. E aí Ele diz: eu levei até os teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Essa é a mensagem da igreja, para a igreja do mundo hoje em dia. As pessoas, elas não podem ser curadas porque elas estão sendo levadas aos discípulos de Jesus que não têm poder de oração mais. Eles não têm mais a capacidade de orar pelas pessoas, né? E de ter a fé de que o Senhor pode libertar, de que o Senhor pode curar, de que o Senhor pode transformar. É isso, é a mensagem para a igreja. Nós precisamos voltar a orar, porque a oração que tem chegado diante do céu é: os seus filhos que estão lá não podem fazer nada. E é por isso que a igreja está cheia de o quê? De psicologia. A igreja está cheia de empreendedorismo. A igreja está cheia de palavras de autoajuda. Por quê? Porque os discípulos não podem mais curar. Aí o que eles fazem? Eles dão uma maquiada, eles dão uma enganada e começam a falar sobre emoções, sentimentos, para dizer que estão curando as pessoas. Mas eles não têm mais esse poder, porque não oram mais. Então isso é uma coisa séria. E aí então disse o Senhor, respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam a mim o menino. Olha só, Jesus fica indignado com essa situação, porque o papel da igreja é sim orar pelas pessoas. Nós precisamos orar pelas crianças, precisamos orar pelo Brasil, precisamos orar pelas igrejas, pelos missionários, pelas famílias. Você precisa chegar num casamento que está acabando e sentar com a pessoa e conversar, falar de Cristo com ela, pedir para orar com ela. Sabe, quantas vezes tem coisas desmoronando do nosso lado e a gente não tem coragem de o quê? De falar de Cristo, de sentar com alguém, dizer: deixa eu orar por você, deixa eu te dar uma palavra de Deus, deixa eu ler um texto para você. Vamos na igreja, não é? Tem faltado isso. Cristo então, ele está indignado com a situação e diz: traga o menino. Ele estava vivo ali, fisicamente Jesus estava na terra. Verso 18: Jesus repreendeu o demônio
e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Esse menino aqui também, ele era surdo e era mudo. E olha só, o texto vai deixar bem claro que o demônio saiu não é porque era Jesus, não. Porque Jesus disse que os outros podiam expulsar também, mas que não expulsavam porque não havia poder de oração. Então, a questão é essa, é que muitas pessoas dizem, é porque não é Jesus. Jesus pode fazer, nós não podemos. Jesus disse que eles poderiam fazer. Então nós precisamos pensar sobre isso, né? Imagine só um pai que crê na palavra de Deus e que conhece o Antigo Testamento, e que conhece a história de Israel, aonde quando Moisés coloca o cajado sobre o mar vermelho, as águas se abrem, né? Ele conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foi jogado numa fornalha de fogo e eles não foram queimados. Esse pai está diante de um filho que um demônio entra e joga ele na água para afogar ele, joga ele no fogo para queimar. E ele então pode, conjecturando, pensa nas promessas antigas, Isaías lá 43, que diz, você não morrerá afogado pelas águas, e o fogo também não te queimará. Há uma promessa, e esse pai então, diante de uma situação dessa, por causa da negligência dos filhos de Deus, nós precisamos então repensar sobre o nosso compromisso com o Senhor, porque não adianta, sabe? As pessoas, elas estão preocupadas hoje em dia em encher as igrejas, em falar de dinheiro para as pessoas, nessas coisas. Não é isso que interessa a Jesus. Pegue a sua Bíblia e leia e veja o que interessa a Jesus, sabe? O céu e a terra um dia vai passar, a palavra do Senhor não vai passar. Os que forem fiéis, eles vão chegar na eternidade no reino dos céus e vão, ser recebidos pelo Senhor. Aqueles que vivem enganando, eles vão ser reprovados. Então, nós não temos para onde correr. Nós temos Cristo Jesus, que é o caminho estreito, e nós temos esse caminho largo de enganações, de displicência, de simplesmente de uma fé fingida. Nós precisamos colocar a nossa vida espiritual no prumo. Nós precisamos voltar para isso. Pastor, como que volta? Oração. A gente precisa voltar a orar. Desde que eu estou pregando aqui no ano passado, o Senhor Deus, Ele coloca no meu coração, todos precisam voltar a orar, em particular em casa. Todos precisam voltar a ler a palavra. Por quê? Porque sem isso você não conseguirá resistir aos problemas que vêm até você. Você não conseguirá vencer as tentações, as aflições que cruzarão o seu caminho. Você vai acabar pecando, vai acabar blasfemando, vai acabar sendo contra o Evangelho, se você não estiver perto das Escrituras. Então Jesus vai, chama, expulsa aquele demônio, cura aquele menino. Que coisa maravilhosa, nós estamos diante de um milagre. E Jesus disse que isso é por causa da oração. Verso 19, então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? A pergunta é: Senhor, por que a gente não consegue vencer os conflitos espirituais? Por que a gente não consegue vencer as tentações? Por que a gente não consegue vencer os problemas sociais, financeiros? Por que tudo tem acabado com a nossa fé? Aí diz então o Senhor, a resposta dele para nós respondeu Jesus: porque a fé que vocês têm é pequena. Senhor, como aumenta essa fé? Diz o Senhor: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a um monte, que é a representação de um problema, sai daqui e vai para lá, e nada lhe será impossível. Mas existe espécie de demônio que sai com jejum e oração. A palavra jejum aqui, ela não tem outras traduções, Mas como Spurgeon citava, que Jesus estava falando sobre, uma disciplina de oração,
constante, que a vida de um cristão deve ser de oração constante. A oração e o jejum é uma vida constante, então, na presença do Senhor, para que essa fé possa crescer. A nossa fé cresce quando nós ouvimos a palavra. A nossa fé cresce quando nós oramos ao Senhor. A nossa fé cresce quando nós estamos diante de um problema e a gente dobra o joelho e diz: Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso, eu creio que o Senhor pode agir, eu não vou desistir. Eu vou ser como essa viúva do capítulo 18 de Lucas, que ela tinha um problema e ela foi até o juiz e disse: faz justiça na minha causa. E o juiz diz: eu nem gosto de você, eu não temo a Deus, nem temo os homens, mas você é tão persistente que eu vou fazer justiça na sua causa. Jesus diz que a oração de vocês seja persistente. Jesus diz: se vocês baterem na porta, se vocês procurarem, se vocês buscarem, vocês vão encontrar, porque o filho que pede, o Pai dá o Espírito, sim. Então hoje em dia falta para a igreja passar por provações e dobrar os joelhos e chorar na presença do Senhor, como Paulo em Gálatas disse: Senhor, eu choro e a minha alma sente dores de parto, como se eu estivesse ganhando um filho, e eu choro para que as pessoas se convertam, porque eu vou pregar o Evangelho, mas eu estou orando para que o coração delas seja aberto pelo Espírito do Senhor quando eu pregar. Eles tinham a vida de oração, o coração deles era derramado na presença do Senhor. Isso sim é algo que Deus quer de nós. Isso sim é algo que muda a nossa vida. Isso sim é algo que não depende do meu intelecto, da minha força, nada disso. Depende do Senhor, depende dEle, da graça dEle, mas a gente precisa se derramar. Jesus disse: orem com o que? Com disciplina. Estejam na presença do Senhor, derramem-se diante do Senhor. Qual é o problema hoje? O problema hoje é nós precisamos derramar na presença do Senhor. Nós não temos alternativas. A Bíblia diz que nós não devemos confiar nos príncipes. Então que a gente ore, que a gente possa ter uma vida de oração, que possa, no mínimo, lembrar os antigos que oravam, não é? Que a gente possa, no mínimo, não é? Chorar pelas nossas próprias dores no começo, para depois começar a orar também pelas dores dos outros. Nós precisamos orar. Não pode, esses problemas não podem continuar matando as pessoas, sendo que a oração está à disposição. Jesus, quando morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu rasgou e nós temos contato direto com o Pai agora. Então nós não precisamos de ninguém para orar por nós. Nós precisamos dobrar o joelho e clamar ao Senhor e ficar em oração até que o Senhor nos responda, sabe? É entrar com perseverança. É como fez ali Ana, que queria ter um filho, mas era estéril, e chorou, entrou no templo do Senhor e chorou até não ter mais voz, e soluçava chorando, pedindo um filho ao Senhor. O sacerdote pensou que ela estava até bêbada, mas ela clamava com a alma dela, chorava, não é? Raquel também, que era outra mulher estéril, ela disse: Senhor, me dá filho, senão eu morro. Jacó, quando entra na presença do Senhor, não é, para lutar com o anjo do Senhor, ele diz: eu não vou sair daqui até que o Senhor me abençoe. Eu vou ficar em oração até que o Senhor possa mudar a situação. Tem coisas que não adianta nós tentarmos dar um jeito, fazendo um sacrifício aqui, fazendo um sacrifício ali. Nós temos que orar. Nós temos que ir para a oração, chorar aos pés do Senhor, porque Ele está vivo. Se Ele existe, se você crê na divindade, na presença desse Deus Todo-Poderoso, você precisa se derreter aos pés dEle, porque Ele é o único que está contigo por todos os segundos da sua vida e conhece o seu coração, conhece as suas causas. O nosso coração tem se endurecido, porque nós temos orado pouco, Deus não tem respondido, e nós temos o que? Orado menos ainda, e as nossas orações têm se tornado superficiais. Nós temos que voltar a chorar aos pés do Senhor, clamar ao Senhor, como diz lá
O profeta, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. A gente precisa voltar a orar. Jesus diz então: orem. Vocês não conseguiram expulsar esse demônio, vocês não conseguiram vencer essa provação, porque faltou oração. Depois disso, diz o texto então, já na reta final, que eles se reuniram, e Jesus disse assim: olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, eles me matarão, e no terceiro dia ressuscitarei. E os discípulos então ficaram cheios de tristeza. Ali Jesus estava ensinando a eles que ele ia partir, mas que na verdade não faltaria a eles o que era necessário para que eles continuassem fazendo as obras que Deus faz. E o nosso Deus é assim. Ele disse: eu vou, mas envio o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco, e nós podemos orar ao Senhor porque Ele nos ouve. Nós precisamos então voltar a isso. Voltar ao que? A clamar por meio do Espírito ao nome do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa nos ajudar a vencer as nossas provações. Deus, Ele é maior. Eu não estou dizendo que todos os problemas que as pessoas enfrentam são problemas espirituais. Estou citando esse caso aqui, mas eu estou citando, de forma enfática e categórica, que nós precisamos nos derramar na presença do Senhor. Tem faltado oração. Eu gostaria que nesse momento nós pudéssemos tirar um momento de oração. Se você quiser, fique sentado, quiser se ajoelhar, quiser ficar em pé, como você quiser. Tire um momento de oração. Você conhece o que você tem vivido hoje, e que nesse momento seja um pontapé inicial de uma volta à oração. Que o Senhor coloque nos nossos corações a palavra que Ele colocou ali para a igreja de Laodiceia, para que eles voltassem ao primeiro amor que eles tinham perdido, que nós possamos voltar às veredas antigas, que a gente possa voltar então ao princípio da oração. Não existe fé sem oração, e a oração não pode ser trocada por meditações vazias, por contemplação, por esvaziamento da mente. Precisamos voltar a orar ao Senhor. Senhor,